saber 3 dicas infalíveis para você ir bem em provas? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e convide os seus amigos para conhecerem o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar para vocês sobre 3 passos, 3 estratégias infalíveis para vocês irem bem em provas de concursos públicos, da OAB, da graduação, não interessa a natureza da prova. A primeira dica é: tente ficar calmo, tente controlar a ansiedade. Gente, eu sei que dizer para uma pessoa ansiosa ficar calma e não ser ansiosa é só um meio de potencializar a ansiedade dela. Eu sei disso porque é a minha situação. Só que a prova por si só, ela é um momento de pressão. Então você tem que tentar, dentro da sua limitação, da sua possibilidade, ficar o mais calmo possível. Para isso você pode respirar fundo 3 vezes, né, para você oxigenar aí a sua cabeça, né, para você imediatamente se sentir melhor. Você precisa se concentrar e pensar o seguinte: olha, é apenas uma prova, claro que eu dependo dessa prova para não ser reprovado em uma disciplina, para ser aprovado em um concurso, para obter a minha carteira da OAB, mas pense que não é uma situação de vida ou morte, é apenas uma prova, portanto, tente ficar calmo. A segunda estratégia, não menos importante que a primeira, é: leia adequadamente, leia pausadamente o enunciado das questões. Não importa se é uma prova objetiva, se é uma prova aberta. Muitas vezes eu vejo que alunos preparados, que têm uma boa bagagem em termos de conteúdo, eles acabam por ir mal em provas simplesmente porque não leram direito, não souberam interpretar o que o enunciado dizia. E aí aquela história do professor, né? A interpretação faz parte da prova, quando você faz uma pergunta sobre o enunciado, é verdadeira. Pense que se você ler as questões de forma pausada, se você conseguir identificar exatamente o que está sendo exigido de você, você minimiza suas chances de errar uma besteira, de errar alguma coisa até que você sabia para qual você se preparou, né? Quem é que nunca não leu direito uma questão da prova e por isso errou, né? Interpretou de forma contrária aquilo que estava sendo pedido? Então, primeira estratégia, fique calmo. Segunda, leia bem o enunciado. E a terceira estratégia, mas também não menos importante, é: controle o tempo de prova. E aí, como professora, né, as pessoas que são fiscais de prova também falam isso em concursos públicos, né, no exame da OAB, e eu como professora em sala de aula, não tem nada pior do que deu o tempo da prova, você viu que o aluno não conseguiu terminar de responder, e aí você fala: olha, você vai ter que entregar a prova, e o aluno segura a prova, né, puxa, professora, deixa só mais uma, só mais 2, e aí o professor não pode ficar esperando porque o tempo de prova que foi dedicado àquele aluno é o mesmo tempo que estava disponível para os outros. Eu não posso dar um tempo a mais para um aluno fazer uma prova que esse tempo não foi concedido para os colegas. Então você precisa, seja graduação, concurso, OAB, controlar o tempo de prova. Lembrando que não é só o tempo de você fazer a prova, você tem que reservar algumas questões também para passar as respostas no gabarito, se for uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva. Então, muito cuidado com isso, né? Essa questão do tempo de prova, tem gente que fica tanto tempo lá: eu não sei essa questão. Se você não sabe a questão, pula e faz as outras que você sabe e depois volta nela. Porque tem aluno que às vezes perde meia hora, 1 hora em 5 questões mais difíceis e deixa de fazer aquelas questões que ele sabe. Então você tá lendo a prova, não sabe a questão, pula para a próxima, depois você volta naquela. Nada de perder um tempo excessivo com aquelas questões que você não sabe, nada de não controlar o tempo de prova. Então, primeiro, fique calmo. Segundo, leia atentamente as questões. E terceiro, controle o tempo de prova, guardando aí alguns minutinhos para passar as questões do gabarito. Se você lembrar de observar essas 3 estratégias, esses 3 passos bem simples, você vai conseguir ir bem em qualquer prova da sua vida. Palavras de quem já fez muitas provas, já formulou muitas provas, né? Já teve que pedir para o aluno entregar a prova porque o tempo dele acabou. Já vi bons alunos sendo reprovados porque não conseguiram interpretar adequadamente o enunciado. Então siga esses 3 conselhos preciosos, porque aí é só sucesso. Um grande abraço e até mais!